Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Pessoal, nessa aula de hoje, nós vamos continuar falando aqui sobre o relato de memória, tá? Aquele texto que a Zélia Gattai escreveu lá, contando as lembranças que ela tem da infância lá e do pai, né? Intitulado Papai o Gigante, lá da página 88. Então, vamos fazer juntos aqui essa parte da construção do texto da página 93. A número 1. Releia o trecho em que a autora relata o momento em que foi esperar pelo pai, depois de a mãe e as irmãs terem saído, deixando-a em casa. Sabendo que encontraria nele um peito aberto, resolvi esperá-lo no portão da rua. Ali me plantei, encostada às grades de ferro, e depois de longa espera, cansada, resolvi sentar-me na borda da janelinha do porão, à sombra de uma enorme árvore da rua. A letra A. Que elementos do trecho permitem ao leitor visualizar a cena em que ocorre o episódio? Que elementos que ela nos descreve ali, ela nos dá, que nos permite visualizarmos a cena, imaginar a cena? As grades de ferro do portão da rua, a borda da janelinha do porão e a sombra da enorme árvore da rua, né? São esses elementos que nos permitem visualizar ali a cena, né, o espaço em que se encontrava a menina naquele momento. Letra B. Além de evidenciar os detalhes da cena, a autora se refere também a uma sequência de ações. Cite os elementos do trecho que se referem a essas ações. Nesse mesmo trecho que nós lemos, que elementos que se referem a ações, lembra? Lembrem que o que dá ação são o quê? Os verbos, né, que exprimem ação. Então vamos lá. Resolvi esperá-lo, um dos elementos. Me plantei, o outro elemento. E resolvi sentar-me. Esses três elementos nos dão a ideia de ação, ela fez alguma coisa. Letra C. Considere suas respostas aos itens anteriores e identifique as sequências textuais empregadas no trecho. Ali, né, os itens anteriores, a gente falou dos elementos que nos permitem visualizar a cena e aquilo que exprimem ação, né? Então, é uma sequência o quê? Descritiva. Ela descreve a cena, descreve os elementos, o que estava à sua volta naquele momento, nos permitindo visualizar, ok? Então, sequência descritiva. E no segundo ali, quando ela fala das ações, é uma sequência narrativa. Ela narra. Ok? Aqui não temos sequência argumentativa, então vocês devem marcar sequência descritiva e sequência narrativa. Em um relato de memória, em geral, o autor é narrador e personagem ao mesmo tempo. Releia esse trecho do primeiro parágrafo. Chorei baixinho, arrasada, vendo a caravana partir. Não me consolou o olhar penalizado de Maria Negra, a única a se preocupar comigo. Ao contrário, me fez ainda mais infeliz. Letra A. Que elementos linguísticos mostram a autora como narradora e ao mesmo tempo como personagem? Que elementos linguísticos que nos mostram, né, que a narradora é também personagem dessa história? O uso do verbo, gente, em primeira pessoa, né? Ela fala chorei, chorei. E os verbos consolou e fez, associados ao quê? Ao pronome me, ao pronome oblíquo, me. E também o pronome comigo, ok? Então, são esses elementos linguísticos que nos mostram ali que a narradora é, ao mesmo tempo, personagem da história. Letra B. Seria possível um texto de relato de memória escrito em terceira pessoa? Por quê? Vocês sabem que uma das características, né, do relato de memória é que são escritos sempre em primeira pessoa. Será que é possível termos um relato de memória escrito em terceira pessoa? Não, né, gente? De maneira alguma. Por que não? Porque seria um narrador que não participa da história. Seria um narrador observador, um narrador onisciente, né? Ele não ia participar da história, esse em terceira pessoa. Então, relato de memória somente em primeira pessoa. Aqui na página 94, nós temos um box ali, vamos ler, ainda falando sobre o autor de um relato de memória. Pode ser também o próprio narrador, que conta o que viveu, sendo considerado, portanto, autor, narrador e personagem,
ok? Quando isso ocorre, ele imprime a sua história um único ponto de vista, o seu próprio. Ele conta a partir da sua vivência, né? A partir do seu ponto de vista. Ou seja, ele é um relato carregado de subjetividade, né? Depende muito do que a pessoa que está narrando ali, o narrador que está contando suas memórias, do que ele sentiu naquele momento. E como é um relato de memórias, é algo que já aconteceu há muito tempo, nem sempre essas impressões são verdadeiras, né? Porém, é a impressão que ele vai nos passar a partir do seu ponto de vista. Número 3. Observe que a autora produz fatos reproduz falas de personagens por meio de diálogos. Releia esse trecho. Vamos lá para dentro. Você vai me contar tudo direitinho, o que te fizeram. A par do sucedido, enxugando com um lenço as lágrimas de sua inconsolável caçula, falou-me. Vá depressa se arrumar, passe água na cara e vamos dar uma lição naquelas mulheres malvadas. Considerando que observou no diálogo aqui acima, né? Qual é a importância do uso do discurso direto, do uso do diálogo na escrita de um relato de memória? Por que é importante o discurso direto num relato de memória? Porque, gente, além de dar vivacidade e dramaticidade aos relatos, ele imprime também verdade, ele traz verdade, ele imprime veracidade aos fatos narrados, né? Por dar a impressão de que as palavras reproduzidas nos diálogos são exatamente os termos e expressões usados pelos interlocutores nas situações citadas pelo autor, naquela situação de fala, no que aconteceu naquele momento. Então, além de dar vivacidade e dramaticidade aos relatos, ele imprime veracidade. Isso que é importante, o uso do diálogo aqui nesses relatos de memória. Número 4. Ao finalizar um capítulo em narrativas de memórias, o autor reconstrói uma cena vivida no passado. No capítulo lido, a autora finaliza com uma cena de um homem gigante segurando a mão de uma garotinha. A que elemento do texto pode ser associado a essa cena? Ao próprio título, né, gente? O próprio título já nos dá essa resposta. O título desse capítulo, né? Papai, o gigante, ok? Letra B. O que pode ser inferido sobre a relação entre pai e filha a partir dessa cena? O que podemos inferir? Uma relação de cumplicidade, de proteção, né? Entre o pai e a filha, né? Então ali, gente, o último box, o relato de memória, o autor é narrador e também personagem, ok? Lembrem-se disso, o autor ele é narrador e também personagem. Costuma-se reproduzir os diálogos entre personagens para dar vivacidade ao que é contado. Emprega-se a sequência textual descritiva para ajudar o leitor a reconstruir na imaginação as pessoas e os lugares citados. Ele usa muito a descrição para auxiliar o leitor nessa construção da imagem, ele descreve os lugares para que você, leitor, possa imaginar, possa reconstruir ali na sua mente e dando vida a esse lugar, imaginando o lugar em que tudo ocorreu. Vamos passar ali para a parte da linguagem, gente, ainda na página 94. Nos relatos de memórias, algumas palavras utilizadas nas sequências textuais permitem ao leitor visualizar em detalhes o que está sendo relatado. Releia o primeiro parágrafo do texto. O que as palavras baixinho, arrasada, penalizado e infeliz indicam nesse trecho? Vocês devem reler lá, né? Já devem ter relido, claro, para poder responder essa questãozinha. Mas o que essas palavras aqui, baixinho, arrasada, penalizado e infeliz, indicam no trecho? Indicam como a autora se sentiu ao ver a mãe e as irmãs saindo de casa para ir ao cinema, né? Deixando claro que ela se abalou, ela ficou abalada, né? Ela ficou extremamente triste, né? Com essa atitude da mãe, né? De sair com as irmãs e deixá-la em casa. Número 2, agora ali da página 95, pessoal. A expressão
A expressão pessoal de sentimentos e impressões da autora evidencia uma linguagem subjetiva. Releia esses trechos. Vamos lá. Número 1. Sabendo que encontraria nele um peito aberto, resolvi esperá-lo no portão da rua. 2. Eu lá embaixo, ele um gigante quase alcançando o céu, me protegendo. 3. Meu coração estourava de contentamento. Pena não estarem presentes as crianças com quem eu disputava sempre. Haviam de morrer de inveja. 4. Sempre me protegeria. Disso estava certa, com sua força e sua bondade contra todas as injustiças, contra quaisquer diabo que quisesse se apoderar da minha sombra. Contra qualquer diabo que quisesse se apoderar da minha sombra. Letra A. Copie as expressões desses trechos que são figuras de linguagem. Figuras de linguagem, vocês viram lá desde o 6º ano, né? E ainda vamos ver algumas, né? Esse ano também, mas mais pra frente. Mas vamos relembrar aqui algumas, né, gente? Copie as expressões desses trechos que são figuras de linguagem. Do trecho 1, peito aberto, é uma figura de linguagem. 2, gigante, quase alcançando o céu. 3, meu coração estourava de contentamento. 4, contra qualquer diabo que quisesse se apoderar de minha sombra. Ok? E numa próxima aula nós vamos falar mais sobre elas, sobre essas figuras. Identifique os nomes dessas figuras de linguagem. Aqui vamos fazer juntos, mas como eu falei mais pra frente, nas aulas que ainda virão, nós vamos tratar de uma aula somente sobre figuras de linguagem, tá? A número 1 ali, peito aberto, que figura de linguagem que é essa? Essa é fácil, vocês devem lembrar. Trata-se de uma metáfora, né? É uma metáfora. E na 2 ali, gigante quase alcançando o céu. Aí temos duas figuras de linguagem presente, né? É uma metáfora e também uma hipérbole, ele está exagerando, né? Então é uma hipérbole. Na número 3 ali, na número 3 temos duas hipérboles, né? Meu coração estourava de contentamento, pena não estarem presentes as crianças com quem eu disputava sempre, haviam de morrer de inveja. Uma hipérbole, uso do exagero também. E a número 4. A número 4, sempre me protegeria, disso estava certa, com sua força e sua bondade, contra todas as injustiças, contra qualquer diabo que quisesse se apoderar da minha sombra. Também é o uso de uma metáfora. Então fica assim, na 1, peito aberto, na 1 ali é a metáfora, peito aberto. Na 2, gigante quase alcançando o céu, é uma metáfora e uma hipérbole. 3, meu coração estourava de contentamento, são duas hipérboles. E contra qualquer diabo que quisesse se apoderar da minha sombra, é uma metáfora também. Releia o trecho a seguir. Fita mais apavorante. Que palavra ou expressão desse trecho faz referência à época em que ocorrem os fatos narrados por Zélia? Se necessário, eu faço uma pesquisa, diz aqui, né, no livro. A palavra fita, né, pessoal? A palavra fita, que é sinônimo de antigo, de filme de cinema, né? Então, não é, claro, não faz parte da linguagem de vocês, mas é a palavra fita que era utilizada como sinônimo. É um sinônimo antigo, né, para filme de cinema. Fita, um sinônimo para filme de cinema. Letra B. Essa palavra pode ser considerada uma variedade linguística? Justifique sua resposta. Bom, gente, a palavra fita é uma variedade linguística, certo? Pode ser considerada uma variedade linguística. Relacionada à variação histórica, né? Como eu falei, não faz parte do momento, né, de agora. É uma expressão que era utilizada mais anos atrás. Então, é uma variedade linguística, é uma variação histórica, pois é o termo empregado pela autora quando era criança e pelas pessoas que viveram naquela época. Então, fita é sim uma variedade linguística e para irmos um pouquinho mais além, ela é uma variação histórica, ok? Ali temos mais um box explicando, né, os relatos e memórias, escolhas linguísticas são diretamente relacionadas aos objetivos pretendidos pelo autor e permitem também ao leitor inferir informações sobre ele.
O emprego de determinados termos pode tanto transportar o leitor para a época rememorada, quanto identificar a faixa etária e o estilo do autor. Ok? Vocês já devem ter estudado variedades linguísticas, né? Desde o 6º ano, cada ano sempre tem um pouquinho sobre elas. E é possível a gente identificar, né? Pela fala, pelas palavras, pela fala mesmo, até a idade das pessoas, né? Vocês, por exemplo, usam alguns termos, algumas palavras, que eu sinceramente não sei o que significa. Eu identifico pelo contexto, mas são termos de uso corrente de vocês que pessoas da minha idade, né, Luan, não utilizam, ok? Número 4. Nos relatos de memórias, podemos encontrar diferentes graus de formalidade que oscilam de um registro mais formal até um registro mais informal. Releia esses trechos. O 1 ali. Esses recados insultuosos e outros mais foram transmitidos por Vera, tintim por tintim, num leve trás de não acabar, até a hora de recomeçar a sessão. 2. Sabendo que encontraria nele um peito aberto, resolvi esperá-lo no portão da rua. Ali me plantei, encostado às grades de ferro. Vamos lá para a página 96 agora. Continuando aqui. Qual é o registro predominante em cada um dos trechos? Ligue as respostas corretas. No trecho 1, o registro predominante é o quê? Informal, né, gente? Tem uso da informalidade ali. E no 2, é o registro mais formal. Então, no trecho 1, registro informal. No 2, registro formal. Releia esse trecho do relato de memórias. O recado de papai deixou mamãe contrafeita. Homem, mas sem juízo, fazendo-lhe as vontades desse jeito, acaba estragando a menina. Aliás, já está estragada. Se Ernesto estava pensando que ela desejava sentar em Frisa, estava redondamente enganado. Para ela, Angelina bastava a cadeira comum. A fita era a mesma, tanto para os burgueses das frisas quanto para os proletários das cadeiras. Observe os termos verbais empregados pela autora nesse trecho. Há mais verbos no presente, no pretérito ou no futuro? Cite exemplos. Bom, gente, claramente predominam os verbos aqui no pretérito, né? Predominam os verbos no pretérito. E aqui vamos retirar alguns verbos ali para justificar nossa resposta. Uma sugestão, né? Tem outros aqui. O verbo deixou, estava, desejava, bastava, era, né? Vamos utilizar esses verbos para justificar a nossa resposta. Por que a predominância desse tempo verbal? Gente, porque os fatos narrados já tinham ocorrido, né, no momento da escrita. É um relato de memória, né, como o próprio nome diz. Ela está relatando algo que já viveu, algo que aconteceu lá no passado. Então, aqui, nos relatos de memória em geral, há emprego de palavras que remetem à época rememorada, relacionada diretamente ao autor. Os marcadores temporais predominantes são os verbos no passado. Tanto o registro formal quanto o informal podem estar presentes no texto, em maior ou menor grau, de acordo com os objetivos pretendidos pelo autor. As marcas linguísticas mais evidentes de que o autor é o sujeito dos fatos narrados são os verbos em primeira pessoa, como eu havia falado para vocês anteriormente, né? Verbos em primeira pessoa porque é o autor, narrador e personagem ao mesmo tempo. E os pronomes também de primeira pessoa. Gente, por hoje é só. Voltamos numa próxima aula, fazendo as próximas atividades aqui, tá? Então, paramos na página 96, ok? Por hoje é só. Obrigada e fiquem bem.